Muita gente acredita que, por estar dentro do seu terreno, você pode simplesmente mandar perfurar um poço artesiano e começar a usar a água sem precisar de nenhuma formalidade. Parece lógico. Afinal, se está debaixo da sua casa, a água deveria ser sua, certo? Mas a realidade é bem diferente. A legislação brasileira não funciona dessa forma. Sem a devida autorização do Estado, qualquer uso de água subterrânea é considerado irregular. E não é apenas um detalhe burocrático. Existe um processo interno cheio de exigências técnicas, licenças e taxas que precisam ser cumpridas. O problema é que a maioria das pessoas só descobre isso quando já está com o poço perfurado. Na prática, esse sistema se transformou em uma verdadeira armadilha. A água subterrânea, mesmo passando embaixo do seu quintal, não é considerada propriedade privada. Ela é um bem público controlado pelo governo. O resultado? Milhões de brasileiros acabam utilizando poços ilegais. Não porque querem burlar a lei, mas porque o processo e acesso à água muitas vezes é uma questão de necessidade, principalmente em regiões onde a distribuição pública é falha ou onde a conta de água chega a valores altíssimos. E aí surge a grande pergunta: por que tantas pessoas continuam perfurando poços sem autorização? É apenas uma questão de sobrevivência? Ou existe também um problema na forma como a lei foi criada e aplicada? Será que o objetivo é proteger o recurso natural para um futuro? Ou, de alguma forma, também garantir o monopólio de empresas de saneamento que vivem da cobrança d'água? Se olharmos para o passado, dá para entender como chegamos até aqui. Antes da Constituição Federal de 1988, a regra era bem simples. Se você tinha um terreno, a água subterrânea pertencia a você. Mas a Constituição mudou o jogo. A partir daí, a água foi considerada patrimônio público, essencial à vida, e, portanto, sujeita à proteção do Estado. Essa mudança trouxe avanços porque reconheceu que a água não é infinita e que precisa ser gerida com responsabilidade. Pouco tempo depois, em 1997, foi criada a Lei 9.433, a famosa Lei das Águas. Ela estabeleceu que todo uso de água subterrânea deveria passar por autorização prévia do poder público, que é conhecida como outorga. Essa autorização é a chave que permite, de forma legal, o uso de poços, mas há exceções. Em alguns estados, quando o volume de água captado é muito baixo, esse uso pode ser considerado insignificante e dispensado da outorga. Só que cada região define seus limites. Um exemplo prático: no estado de São Paulo, se um poço capta até 15 mil litros por dia, ou se o rio fornece até 25 mil litros por dia, esse uso é considerado pequeno e não precisa de outorga, apenas do cadastro no sistema SP Águas. Existem também situações em que a água subterrânea pode ser utilizada sem autorização, como em casos de monitoramento de nível de água, limpezas de áreas contaminadas ou obras que exigem o rebaixamento temporário do lençol freático. Até mesmo emergências ambientais, como enchentes ou dragagens de rio. É importante deixar claro que essa é uma exceção, não a regra. Na maior parte dos casos, mesmo um poço simples precisa passar pelo processo legal. E a burocracia não se limita aos novos projetos. Poços antigos também precisam de regularização. No Rio Grande do Sul, por exemplo, uma resolução recente permite que poços perfurados há anos sejam registrados até o fim agora de 2025. Mas isso não significa a isenção. O proprietário terá que apresentar estudos técnicos, laudos de qualidade da água e solicitar a outorga ou a dispensa, conforme o caso. À primeira vista, tudo isso pode parecer apenas mais um emaranhado de papelada e exigências criados pelo Estado, mas existe lógica por trás da regulamentação. A água subterrânea não é infinita.
ela depende de recarga natural dos aquíferos e só acontece com a infiltração da chuva. Se cada morador perfurasse seu próprio poço, em pouco tempo os aquíferos seriam sobrecarregados e poderiam secar. E existe um outro risco que muita gente não enxerga: a contaminação. Um poço mal construído pode permitir que poluentes, resíduos industriais ou até mesmo fossas sépticas comprometam a qualidade da água que abastece não apenas uma residência, mas às vezes todo um bairro. No papel, faz sentido proteger a água, garantir a qualidade, pensar nas próximas gerações. Mas quando colocamos isso frente à realidade brasileira, um conflito de interesse aparece. Afinal, se cada família ou condomínio estivesse seu próprio poço legalizado, as concessionárias de água perderiam boa parte da arrecadação com tarifas. E o processo de regularização, por sua vez, se tornou tão caro e demorado que, na prática, é inacessível para a maior parte da população. Hoje, estima-se que quase 9 em cada 10 poços no Brasil sejam irregulares. Esse dado revela que a legislação, do jeito que está, não atende à realidade do país. O custo pode chegar facilmente a dezenas de milhares de reais, considerando a perfuração, os laudos hidrogeológicos, as análises laboratoriais, os projetos técnicos, além de taxas para diferentes órgãos ambientais. Fora isso, há obrigações adicionais como a instalação de hidrômetros e relatórios periódicos. Para você ter uma ideia quão rigoroso é esse processo, até mesmo uma praça pública que utiliza a água do poço apenas para irrigar jardins ou abastecer vasos sanitários precisa de autorização formal do Estado. E vale destacar, essa decisão não cabe ao município. Apenas os governos estaduais podem conceder outorgas, o que significa que nem mesmo a prefeitura da sua cidade, que conhece de perto a realidade local, tem autonomia para autorizar o uso de poços. E é justamente nesse ponto que a discussão começa a ficar ainda mais interessante. Existe uma lei no Brasil, a 11.445 de 2007, que trouxe uma regra polêmica. Se a sua casa já está conectada a uma rede pública de abastecimento, você não pode utilizar uma fonte alternativa de água ao mesmo tempo. Em outras palavras, a tubulação ligada à concessionária não pode ser abastecida simultaneamente por um poço artesiano ou qualquer outra captação. E tem mais. Mesmo quem possui poço regularizado, funcionando corretamente e sem ligações com a rede, pode ser obrigado a pagar tarifa do esgoto para a empresa pública. Isso porque o raciocínio é simples para o governo. Toda água que entra numa residência precisa sair como esgoto. E se existe rede coletora disponível, a cobrança é feita independentemente da origem da água. Mas não se trata apenas de dinheiro. Existe também um lado técnico nessa história. Quando dois ou mais poços estão próximos, eles podem competir entre si, diminuindo a vazão disponível. E há o risco invisível da contaminação. Dependendo da região, a água subterrânea pode estar em contato com agrotóxicos, resíduos industriais, fossas ou até vazamentos de combustíveis. E se essa água for consumida sem uma análise, pode carregar metais pesados, nitritos, nitratos ou até mesmo coliformes, substâncias capazes de provocar doenças sérias em humanos. Outro ponto crítico é a estiagem. Em períodos de seca, os órgãos gestores endurecem as regras. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o Departamento de Recursos Hídricos já determinou restrições aos usos de poços, mesmo regularizados, para atividades consideradas não essenciais, como lavar calçadas ou automóveis. Nessas situações, o recurso é priorizado para a indústria de alimentos e outras atividades vitais. Essa escolha pode parecer rígida, mas faz sentido quando a água se torna um bem escasso. Garantir alimento é o mais importante para manter carros brilhando.
E nas áreas rurais, onde muitas vezes o poço é a única alternativa, aí entra outro dilema. O processo para ter um poço legal é caro e repleto de burocracia. É exigido estudos hidrológicos, atendimento às normas da BNT, licenças renovadas a cada 5 anos e acompanhamento técnico. Não é à toa que cerca de 88% dos poços no Brasil funcionam de forma irregular. Na maioria dos casos, não por desrespeito à lei, mas porque as pessoas não conseguem arcar com o processo. Um exemplo recente vem de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em janeiro de 2025, a cidade aprovou uma lei municipal autorizando o uso da água de poços artesianos para consumo humano, desde que o poço fosse regular e a água passasse por análise da qualidade. A proposta era simples: permitir que moradores e condomínios tivessem uma alternativa real, sem depender exclusivamente da rede da Corsan, a Companhia Estadual de Saneamento. Só que a Corsan reagiu, alegou que a lei era inconstitucional, já que municípios não têm competência para legislar sobre os recursos hídricos. Esse poder é estadual e federal. Amparada na Lei 9.433 de 1997 e em resoluções do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a concessionária pediu o fechamento dos poços, mesmo os que atendiam às exigências da lei municipal. O resultado, um conflito de poderes. De um lado, a prefeitura tentando flexibilizar e do outro, o Estado mantendo a rigidez. Quem ficou no meio disso tudo? O cidadão comum, sem saber se pode ou não usar o seu poço. E não é apenas teoria. Em 2018, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou um caso emblemático. Um condomínio queria usar a água do próprio poço, que inclusive estava regularizado. O argumento era buscar mais qualidade e independência da rede pública, mas os desembargadores negaram o pedido. Para eles, onde existe rede disponível, a prioridade é dela. O tribunal reforçou que não se trata apenas de saneamento, mas da proteção de um bem coletivo, o equilíbrio ambiental. A decisão deixou claro que a prioridade é a água pública, reservando a subterrânea para usos específicos, como a agricultura e a indústria. Hoje, estima-se que só no Rio Grande do Sul existem mais de 400 mil casas abastecidas por poços clandestinos. Isso mostra como a legislação e a realidade não andam juntas. E há outro detalhe: manter um poço pode sair mais caro que depender das redes. Além de perfuração e a manutenção, exige monitoramentos constantes, análises físico-químicas regulares e documentação que precisa sim ser atualizada. No fim, o poço artesiano virou símbolo de uma discussão muito maior. Até que ponto o Estado deve controlar o acesso à água? De um lado, há razões ambientais legítimas. O recurso é finito, aquíferos podem secar e contaminações podem se espalhar. De outro, existe um sistema burocrático que dificulta o acesso a algo que deveria ser básico: água limpa. E eu quero ouvir a sua opinião. Você acha justo que a água subterrânea do seu terreno seja considerada pública? E como equilibrar a preservação ambiental com a necessidade de acesso direito à água? Escreve aqui nos comentários e deixe sua visão. E olha, para você entender que isso não é só uma discussão teórica, mas uma urgência real, estudos recentes já mostraram que em várias regiões do Brasil os poços estão com níveis de água subterrânea mais baixos do que deveriam. Na prática, isso significa que até os rios estão perdendo água porque a captação dos aquíferos estão sugando mais do que o sistema consegue repor. Como se não bastasse, o MAP Biomas registrou que em 2024 o Brasil perdeu 2% da sua área de cobertura de água superficial, rios, lagos, reservatórios, em relação ao ano anterior. Isso é um alerta vermelho. Se a superfície já está encolhendo, a pressão sobre as águas subterrâneas só vai aumentar. Diante disso, alguns estados já começaram a flexibilizar regras. Em Minas Gerais, por exemplo, agricultores familiares passaram a ter direito de usar água subterrânea sem licença, se o órgão ambiental responsável não responder em até 90 dias.
É um avanço prático, mas também revela a tensão entre a burocracia e a necessidade real de acesso à água. Tudo isso mostra duas coisas. Primeiro, que o regime legal ainda precisa acompanhar a realidade de quem depende da água no dia a dia, seja condomínios, propriedades rurais, áreas urbanas, indústrias. Segundo, que esse é exatamente o espaço em que os consultores ambientais podem atuar, ajudando a traduzir a lei para a prática, encontrar soluções viáveis e garantir que o cliente tenha acesso à água de forma segura, legal e sustentável. Agora me diz, você acha que a regulamentação hoje protege a água ou protege os lucros? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque esse é um debate que vai muito além dos poços. É sobre o nosso futuro e o direito de todos a um recurso vital. Se quiser se aprofundar, vou deixar os links das notícias e estudos mais recentes aqui na descrição para você conferir. E claro, já se inscreve no canal, ative o sininho e deixe o seu like, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar como essas discussões ambientais podem impactar diretamente a sua vida.